Oi, meu nome é Alexandra Faller, eu sou Gestalt terapeuta. Se inscreva no meu canal, curta e compartilhe com os seus amigos os meus conteúdos. Eu tenho muita história para te contar. Para ser um Gestalt terapeuta, a pessoa tem que ter muita responsabilidade, primeiro consigo mesmo. Então, primeiro, acredito que para você ser um bom Gestalt terapeuta, para mim foi assim pelo menos, eu me senti confortável quando eu fiz a minha primeira especialização, eu fiz 2. A primeira numa Gestalt terapia baseada na Gestalt terapia tradicional, bem acadêmica, benquista no Brasil, né, que ela tem um amparo muito teórico. Então acho que como eu era muito nova, eu precisava desse amparo, corpo teórico grande por trás. E sempre tive um aspecto muito aparento ser até hoje uma pessoa nova, mas não sou uma pessoa nova. Eu sempre tive cara de garotinha, mas não sou. Eu tenho 42 anos e mesmo com os meus 27 anos, quando eu estava me formando na minha primeira especialização, eu aparentava ser muito mais nova, então eu precisava de um suporte teórico, assim eu acreditava naquela época, muito grande para poder me tornar um Gestalt terapeuta. Isso mudou depois com o tempo, mas aquele momento sim. Acredito que primeiro eu tive que ter um contorno de pessoas que pudessem me orientar. Então tive pessoas muito importantes na minha formação. Tinha um medo muito grande de atuar a princípio, porque era muita responsabilidade, né. Acho que a pessoa tem que estar muito consciente do potencial, de melhora na vida do outro ou de destruição, porque você pode compactuar para uma melhoria de vida ou talvez não. Então a pessoa tem que ter muito cuidado e discernimento naquilo que pretende, né, não pode ser um kamikaze na história. No meu caso, eu me habilitei, então tive esse contorno todo primeiro teórico, comecei a fazer minha terapia e tive supervisões nos primeiros atendimentos. E ali também, me propunha, como era até uma tarefa terapêutica, né, para os meus clientes que vinham, e até para me ajudar a ter um pouco mais de segurança inicialmente, eu sempre perguntava, o que fez você escolher fazer terapia comigo, a ficar comigo como terapeuta? Então me surpreendi, porque as pessoas falavam assim: "Eu vim em busca de alegria, eu vim em busca de jovialidade, você me traz isso, né, entusiasmo de vida". Então aquilo ali foi muito importante, começou eu tinha ali já era um trabalho terapêutico para mim também, porque à medida que eu ia me aprofundando na clínica, eu ia vendo as minhas próprias crenças limitantes, e aonde eu tinha cristalizado ali algumas crenças de que um terapeuta tinha que ser velho, chato, rabugento ou então muito sério. E aquilo era mentira. Às vezes um gestalt terapeuta ele pode ser ele mesmo, ele pode sorrir, ele pode ser espontâneo, fluido, entusiasmado com a vida, ele pode ser alegre, ele pode ser jovial, sim, desde que ele tenha responsabilidade com aquilo que ele está fazendo. Então aquilo me ajudou muito, porque as pessoas vinham em busca da minha alegria, entusiasmo, jovialidade. E aquilo me surpreendeu. Então esse foi o início, e eu tinha um super contorno ali das minhas supervisoras também. Então nunca foi um trabalho solto, né. Então esse foi o início da minha caminhada.
tenho sim, sempre tive críticas em relação ao início, porque muitas vezes li alguns livros de Fritz Perls e vi ali, algumas teorias como relação dialógica, que é uma teoria que fala sobre a relação eu-tu. Eu como ser humano atendendo outro ser humano, eu sim com a parte os meus dons, o meu brilho na vida e a minha humanidade, o outro com a dele. Então, quando a gente faz isso, eu estou no mesmo tamanho do meu cliente, né? Eu não sou mais ou menos, o meu cliente não é mais ou menos. Uma relação dialógica, ela tem o mesmo tamanho, é ombro a ombro, bem humanista. Então, eu tinha alguma certa crítica com alguns terapeutas e posturas terapêuticas que passavam disso. E que eu via assim que o terapeuta como uma postura além do cliente. Se eu estou além do cliente, eu não permito a ascensão do cliente à luz dele, né? Ele é destinado a ficar sempre em sua sombra. Então ali eu comecei a fazer algumas críticas, porque às vezes o que eu lia em teoria, eu não via numa prática terapêutica. Eu tentava sim, na minha prática, me aproximar do máximo que eu podia em relação a o que eu entendia como Gestalt terapia, em cima da leitura que eu fazia de Fritz Perls. Depois, com o tempo, e também usava muito da minha criatividade. E eu via muito medo também de alguns terapeutas ficavam nessa pura relação dialógica, que é uma relação só de escuta, onde eu escuto o meu cliente e fico numa terapia puramente dialógica, sem empobrecida, sem a mágica da própria Gestalt terapia. Então, eu sempre ousei e criei em cima da Gestalt terapia, porque ela fala sobre inúmeras possibilidades, ela traz isso num contexto criativo do ser, e se ela me proporciona capacidade criativa para mim como terapeuta e para eu poder criar algo ali com o meu cliente, para proporcionar ampliação de consciência dele, por que não usar? Então eu sempre ousei criar, sim, experimentos inovadores no contexto do que o meu cliente me trazia naquele momento da sessão de terapia. E isso eu também via muito receio dos meus amigos, dos meus colegas de profissão, que eles não eram tão ousados. Claro, eu sempre fui muito responsável com essa base teórica. Então, tudo que eu criava ali no momento presente, a Gestalt terapia, ela trabalha também com a psicologia da Gestalt, que é uma questão entre figura e fundo, né? Já não era tanto preocupada com a teoria ficava lá no meu fundo, eu ficava realmente com a pessoa e fico até hoje na relação dialógica, onde a pessoa está presente e eu também, e o que eu vejo da pessoa ali, vem alguma ideia e com a teoria e eu consigo bolar naquele instante algum experimento para a pessoa ampliar a consciência do que ela anda me trazendo. Então eu sempre tive esse aspecto de inovação e criação de acordo com o que a pessoa me trazia. E ali eu via que alguns colegas ficavam amarrados e não usavam tanto. Então ali já também era um pouco de um diferencial que eu apresentava na minha clínica. Eu ousava. E acreditava também num outro conceito teórico que é a teoria organísmica, né? Eu aprofundava no que a pessoa estava sentindo e a partir dali com confiança, eu deixava a pessoa naquele sentimento, sem acompanhando, mas sem me apavorar com ela, sem me angustiar, mas respeitando o tempo e o processo dela para ela se autorregular e sair daquilo, no próprio
conceito. Então, sempre acreditei com fé na Gestalt terapia, eu sempre tive a atitude gestáltica mesmo. E aí eu comecei a duvidar da Gestalt terapia, começou a gerar um conflito, porque via muito Gestalt terapeuta não confiando na própria Gestalt terapia e não acreditando naquilo que estudavam e não ousando tanto. Comecei a acreditar que talvez fosse uma utopia até conhecer a Gestalt viva, que talvez a minha segunda fase da jornada da Gestalt terapia. Foi quando eu fui para o SAT, é um desenvolvimento da pessoa, né? Um programa de autodesenvolvimento, onde se trabalha muito com a Gestalt viva. Por que que é Gestalt viva e não só uma Gestalt terapia? Porque ela traz a experiência viva e não só a teoria, como uma força total, e que era de fato aquilo que eu sempre acreditava e sempre tentava fazer ao meu modo grosso na época, e que achava que era uma utopia, até porque não conhecia a Gestalt viva até então. Quando eu vi aquelas pessoas e aquele modo simples de trabalhar, bem humanizado, bem humilde na relação dialógica, mantendo humildade, ajudando o cliente a fazer a travessia deles, com um potencial criativo gigantesco. Quando eu vi aquelas pessoas, aqueles terapeutas que são verdadeiros mestres para mim, trabalhando, e eu cheguei e eu falei: "Ah, então existe. Aquilo que eu sempre busquei, tentava fazer ao meu modo, existia". E ali começou a minha outra etapa da jornada. Ali comecei, me interessei, fiz a minha segunda formação e encontrei a minha galera, que era o pessoal que eu sempre busquei e não sabia. Como isso é diferente, né? No Brasil tem São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro comigo, né? Brasília também. Rio de Janeiro um pouco mais fraco, né? A gente está nesse movimento agora, alguns amigos, clientes bem envolvidos, clientes psicólogos também que sentiram o gosto, o prazer de descobrir a Gestalt Viva comigo, todos aí nessa corrente nova, e não tão nova assim, né? Ela foi desenvolvida por Cláudio Naranjo em 1970, mais ou menos por ali, foi trazida ao Brasil em 1980. E é muito, muito difundida nos dias atuais, muito vivida na Europa. A Europa inteira conhece a Gestalt Viva. Ela utiliza também muito teatro e o clown como recursos da própria Gestalt Viva. Recursos esses que são experienciados pela expressão no próprio ser. Então, quando a gente fala de alguém com raiva, a gente pode tentar trazer pelo teatro ou pelo clown, ou alguém profundamente triste, em sofrimento, a gente pode trazer recursos terapêuticos através do teatro, ou pelo clown essencial. Você quer saber mais sobre a Gestalt Viva? Fique aqui comigo no meu canal, se inscreva, me acompanhe, compartilhe.